No próximo capítulo da novela O Cravo e a Rosa, chega a hora do casamento entre Dona Josefa e Dr. Joaquim. Todos se ajeitam para não perderem esse grande evento. Já no altar, e sem demora, o padre anuncia solenemente: A senhora, Dona Josefa Lacerda de Moura, aceita o Dr. Joaquim de Almeida Leal como seu legítimo esposo, para honrá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Com um imenso sorriso no rosto, Josefa responde: Aceito, oh, se eu aceito. Olhando para o senhor em sua frente, o padre então continua e diz: E o senhor, Dr. Joaquim de Almeida Leal, aceita Dona Josefa Lacerda de Moura para ser a sua legítima esposa, para honrá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Dr. Joaquim então tenta, mas não consegue falar. Ele começa a gaguejar, mas sem emitir uma única palavra que dê para entender. Ansiosa, Josefa pede: Responda, querido, vai! Joaquim olha para a noiva como com quem pede por ajuda, e Josefa não entende. Os parentes acham estranho o comportamento, mas ninguém se intromete no assunto. Irritado, o padre avisa: Eu vou repetir a pergunta. Doutor Joaquim Doutor Joaquim? O padre para de falar e só fica a olhar o noivo, que gesticula fazendo sinais difíceis de entender. Respirando cada vez com mais dificuldade, Dr. Joaquim parece agonizar no altar. Josefa se assusta e pede para o seu noivo: Joaquinzinho, espera, Joaquinzinho. Joaquim, pelo amor de Deus, agora não, você não vai sentar agora. Dr. Joaquim então se senta e continua a passar mal sem ser socorrido. Tirando os óculos do rosto, ele deita para trás e fecha os olhos. Mas antes de continuar, eu só quero te lembrar de curtir o vídeo. Basta clicar no joinha que fica aqui embaixo. Voltando ao resumo, os convidados então se levantam assustados. Dona Josefa começa a gritar: Acorda, Joaquim! Acorda, acorda! O padre, Dr. Batista, Marcelo e Januário se debruçam sobre o ancião. Dona Josefa esbraveja implorando para o seu noivo acordar. Batendo com um buquê de flores nele, ela chora: Acorde, Joaquim! Acorde, pelo amor de Deus! Levanta, levanta daí! Inocente, Januário pergunta olhando para o ancião: O que foi, pai? Assustada, Marcela sugere: Pode ser um ataque do coração. Heitor, determinado, manda: Saiam todos de perto. Deixe o homem respirar, por favor. Dr. Batista, enfim, pousa os dedos sobre o pescoço de Joaquim. Ele arregala os olhos e diz: Céus, o pior aconteceu. Marcela, ainda assustada, pergunta: Céus? Você quer dizer que ele pode ter ido para o céu? Negando, Januário comenta: Ara, não, mas porque o pai tem saúde boa, não é, pai? Pai? Tensa, Marcela avisa: Eu sinto que estou ficando pálida. Cheio de falsa sensatez, Heitor pede: Marcela, por favor, não desmaie tão depressa. E o Dr. Joaquim está bem, não é? Ah, ele acaba de dizer sim. Concordando com o filho, Dona Josefa diz: É isso, exatamente. Eu ouvi, ele disse sim. Isso quer dizer que eu tô casada, não é? Marcela, irritada, olha para a noiva e responde: Claro que não está casada. Ele não poderia dizer sim sem respirar. Astuta, Dona Josefa retruca: Mas eu ouvi perfeitamente ele dizer sim. Ele disse baixinho, mas disse. Discordando, Januário diz: Não, mas eu não ouvi o pai dizer nada não. Olhando para o irmão, Marcela concorda: Ah, mas finalmente você disse alguma coisa que preste. É claro que ele não disse nada. Não aceitando a derrota, Dona Josefa insiste mais uma vez ao falar: Mas eu estava perto dele aqui no altar. Eu ouvi ele dizer sim. Ele disse muito baixinho, mas disse. Dinorá, que até então estava em silêncio, comenta: Mamãe tem o ouvido muito apurado. Se ela disse que ele disse, foi porque ele disse. Sagaz, Marcela argumenta:
Ora, a sua mãe está interessada em garantir o golpe do baú. Fingindo se sentir ofendida, Dona Josefa bate com seu buquê em Marcela. Olhando para a moça, ela ainda diz: Que isso? Como é que você tem coragem de dizer uma coisa dessas? Meu Deus do céu, que infâmia, que maldade, que crueldade! O padre por fim se pronuncia em meio ao caos. O padre aqui sou eu, e eu não ouvi sim nenhum. Ah, o pobre homem estava tão emocionado que ele teve um ataque antes de proferir o sim. Olhando para o corpo de Joaquim, Josefa começa a implorar para o morto. Mas então levante, meu Deus do céu, ressuscite, diga sim agora, pelo amor de Deus, Joaquim. Fazendo o mesmo que a mãe, Heitor se vira para Joaquim e manda: É isso mesmo, o senhor faça o favor de ressuscitar e case-se com mamãe. Cornélio, já cansado da confusão, diz: Passaram todos os limites. Se ele está passando mal, chamem um médico, uma ambulância. Vão obrigar o homem a casar agora? Chame um médico, uma ambulância, o que é isso, gente? Do fundo da igreja, o médico se pronuncia e corre com pressa até o altar. Vendo o homem se aproximar, Catarina com arrogância questiona: E por que não acudiu antes? Olhando para ela, o profissional responde: Minha cara senhora, eu cheguei atrasado e não ouvi o que estava acontecendo. Mas agora, afastem-se todos. O médico se deita sobre o corpo e rapidamente anuncia: Ele partiu dessa para melhor. Desesperada, Josefa coloca as mãos sobre a boca e começa a chorar. Marcela se segura para não desmaiar e Dinorá, pensativa, começa a questionar: Mas se o casamento é válido, não é? Minha mãe tem todos os direitos de uma esposa, não é, seu padre? O padre então gagueja e nada responde. Heitor rapidamente argumenta e diz: Sim, todos sabemos que o Dr. Joaquim veio aqui para se casar, não é? Frustrada, Dona Josefa reclama: Lógico, se eu entrei nessa igreja para casar, é óbvio que eu tenho que sair daqui casada, ou pelo menos viúva. Se recuperando, Marcela olha para a cena de Josefa e a avisa com prazer: É claro que não tem direito algum. O padre, vendo a noiva chorar, diz com cautela: Eu sinto muito, minha senhora, porque vejo o amor que a senhora tem por esse homem é puro e verdadeiro. Concordando, Josefa repete: É puro e verdadeiro, o amor puro e verdadeiro, mas... Interrompendo, o padre conclui dizendo: Mas não teve tempo de casar, e não houve sim nenhum, e se não houve sim, não casou. Olha, minha senhora, veja como ele está feliz, vejam as expressões no rosto dele. Joaquim morre, mas morre feliz. Enquanto isso, Mudinho caminha tranquilo e distraído pelas ruas do centro da cidade. Bárbara, que estava comprando leite, o vê passar. Deixando a sua compra de lado, a mulher corre para alcançá-lo, mas o rapaz anda com passos rápidos. Nesse momento, Lourdes sai do prédio e para bem na frente e pede: Não fuja, Mudinho, não fuja! Assustado, Fábio se vira para fugir, mas dá de cara com a Bárbara que vinha logo atrás. Encurralado, ele fica parado entre as duas mulheres. Bárbara, também calma, explica: Nós queremos conversar com você. Quase se derretendo de aflição, Fábio então argumenta: Ai, vocês já sabem que eu não sou mudo e além do mais, já se vingaram de mim. Tentando ser cautelosa, Bárbara conta: Mas nós queremos falar por bem, Mudinho, por bem. Confirmando, Lourdes avisa: Você vai para o apartamento conversar com a gente. Negando, Mudinho se solta dos braços que já tentavam agarrá-lo. Irritado, ele diz: Não, me larga senão eu grito, eu chamo a guarda. Angustiada, Lourdes pergunta com sofrimento: Mudinho, você está com medo de mim? Bárbara pergunta o mesmo: E de mim, Mudinho? O rapaz atravessa a rua e as duas o seguem. Parando na esquina à frente, Fábio se vira para olhá-las, então fala: Está bem, então vamos conversar, mas num território neutro, na confeitaria, é aqui ou é em lugar nenhum.
Não gostando da sugestão, Lourdes comenta: "Ah, mas aqui é muito caro." Concordando, Bárbara balança positivamente a cabeça. Olhando para as duas, ele então responde: "Não se preocupem, eu pago." Surpresas, elas acompanham o Mudinho até a confeitaria. Escolhendo uma mesa próxima à janela, o triângulo amoroso se senta e se ajeita. Mudinho então chama: "Garçom, faz favor, um pedaço de bolo para 3, e nós vamos dividir, e uma gasosa com 3 copos." Não muito satisfeita, Lourdes comenta: "Ô Mudinho, um pedaço de bolo para 3? Assim não dá nem pra cobrir a cova do dente." Constrangido, ele argumenta: Eu sei que eu disse que ia pagar, mas eu não sou rico. É o que eu posso pagar, e já é muito." O garçom então se aproxima trazendo o pedido. O único pedaço de bolo é colocado entre os 3 e a garrafa de gasosa também. Bárbara pega a garrafa e começa a servir, enquanto Lourdes pega o prato do bolo e divide a fatia. Separando em 2 pedaços pequenos e um pedaço muito maior, Lourdes se serve com o maior deles. Bárbara olha para aquilo e reclama: "Lourdes, você está pegando um pedaço enorme." Olhando para a amiga, Lourdes se justifica: "Eu sou mais alta, mereço o pedaço maior." Sem acreditar, Mudinho começa a dar bronca num sussurro: "Ah não, vocês não vão começar a brigar de novo. Mas então, o que querem comigo?" As amigas se entreolham e começam a sorrir. Lourdes então se vira e elogia: "Mudinho, você tem uma voz linda." Concordando, Bárbara completa: "Você ficou até mais bonito falando." Sem jeito, Fábio fica envergonhado e sorri. Mas voltando a ficar sério, ele pede: "Bem, digam logo o que querem." Sem delongas, Bárbara então começa a explicar: "É que nós pensamos muito, eu e a Lourdes, e resolvemos que vamos perdoar você pelas mentiras que nos pregou." Sorrindo, o Mudinho repete: "Perdoar?" Confirmando, Bárbara balança positivamente a cabeça. Lourdes então continua e diz: "Mas não é só perdoar, Mudinho. Você errou muito, mas não é um caso perdido. Eu perdoo você." Olhando para o rapaz, Bárbara fala: "Eu também perdoo, Mudinho." Sorrindo, Fábio está muito feliz. Em sua animação, ele pergunta: "Perdoam? As duas perdoam?" Bárbara então começa a explicar melhor: "Não, quer dizer, é que nós queremos que você escolha uma de nós, Mudinho. E aí, a que você escolher perdoará. Eu sei que a Lourdes vai ficar muito triste quando você me escolher, mas eu não posso fazer nada. É a vida." Ficando triste rapidamente com a explicação, Fábio franze o rosto em agonia. Encarando Bárbara, Lourdes ofendida rebate: "Quem foi que disse que ele vai escolher você, sua lambisgoia?" Chateado, Mudinho responde: "Ah, mas eu não vou poder escolher." Bárbara arregala os olhos e Lourdes fica chocada. Olhando para ele, Lourdes comenta: "Mudinho, mas que monstro! Então você não gosta de nós duas?" Pegando a garrafa, Bárbara ameaça: "Eu vou jogar essa garrafa d'água na sua cabeça, Mudinho." Assustado, ele tenta se explicar: Não, exatamente o contrário. É que eu não vou poder escolher porque eu gosto das duas. É isso, das duas." Dias depois, na leitura do testamento, Januário entrega sua porquinha com muito cuidado para Marcela segurar. A herdeira está toda vestida de preto, com o rosto coberto por um imenso véu negro. Chorando, ela diz entre soluços: "Senhor testamenteiro, não sei se segurarei até o final." Em um outro canto da sala, Dinorá, que observa Marcela de longe, sussurra no ouvido de Josefa: "Mamãe, ela está chorando mais que a senhora." E imediatamente, Dona Josefa começa a fingir um choro dramático. Colocando o lenço sobre a boca, ela geme: "Eu também não sei se suportarei. Eu não vou suportar. Ele quase disse sim." Vendo os choros, Dr. Teodoro pede: "Senhoras, por favor, acalmem-se. O inevitável já aconteceu. Esteja onde estiver,
Eu estou certo de que ele está vendo as lágrimas das senhoras, que eu sei que são totalmente sinceras. Colocando a porquinha sobre a mesa, Marcela então diz: já que é inevitável, comece com a leitura. Sem se demorar, Dr. Teodoro então começa a explicar. Bom, naturalmente devem saber que se ele tivesse se casado com a Dona Josefa, ela poderia contestar o testamento na qualidade de esposa. Nesse exato momento, Josefa começa a choramingar. Oh, mas ele quase disse sim. Sensato, Cornélio interrompe e fala: shh, por favor, silêncio, silêncio, Dona Josefa. O padre não ouviu sim, portanto não houve casamento. Agora, deixem o homem falar. Respirando fundo, Dr. Teodoro então continua e diz: bem, mas eu ajudei o Dr. Joaquim a fazer o testamento, e que não posso revelar ainda mais nada. Devo dizer que não é um testamento usual, pois ao contrário do que diz a lei, ele tem somente um beneficiário. O testamenteiro então explica: e pela lei, os bens devem ser divididos igualmente entre os filhos. Irritada, Marcela pede: Vamos direto ao assunto, por favor. Atendendo ao pedido, Dr. Teodoro continua: sabendo disso, o Dr. Joaquim procurou se precaver e pediu para que os dois filhos assinassem um termo concordando com as disposições do testamento. Segundo esse termo de compromisso, depois de assinado, não poderá ser iniciado nenhum processo contra o testamento. Olhando para o documento em sua frente, Januário pergunta: mas então o que é que diz essa coisa aqui que eu tenho que assinar? Teodoro então responde simplesmente: diz que concorda com o testamento, com a vontade final de seu pai. Como sabe, ele quis deixar tudo para um único beneficiário, alguém de pele rosada, no qual ele gostava muito. Achando que era ela, Dona Josefa fica toda vaidosa e pede: de pele rosada, oh, eu espero, só espero que vocês respeitem a vontade de seu pai. Ignorando o comentário da senhora, Dr. Teodoro pergunta: e então, Januário e Marcela, vocês estão dispostos a assinar o termo de compromisso? Sem nem hesitar, Januário assina em respeito ao último pedido do seu pai. Já Marcela também assina, mas ela tem segundas intenções. De uma forma terrível, Marcela toma toda a herança de Januário e ainda humilha o pobre coitado, mas a vilã terá o que merece.